Sofia, eu sou de uma época que não era falado sobre morte. E eu me lembro, quando eu perdi o meu avô, a minha mãe chegou e disse assim: Aline, o vovô viajou. E eu ficava com aquilo na cabeça, gente, mas ele viajou, mas quem viaja volta. Então eu não quero viajar, porque meu avô não voltou até hoje, porque eu senti muita falta dele, muita mesmo. E a gente sabe, né, que a verdade, ela sempre tem que prevalecer em todas as relações, principalmente nessa, porque a morte, ela acaba virando um tabu, ela acaba virando ali uma experiência que a pessoa não aceita, né? Muita gente fala que não quer morrer. Mas por que você não quer morrer? Né? Porque foi traumático com seus ancestrais, foi traumático com quem você amou. E o livro dá a entender que isso não é um tabu, não é? Sim. A morte é a única coisa que é certamente inevitável pra gente. E a morte é uma coisa muito naturalizada dentro do livro pelo avô. O livro, ele conta essa história de um menino que conversa com a morte depois de perder o avô. Mas ao longo do livro, os adultos, não só o menino, os adultos tratam a morte com muito pouca naturalidade. Eles pedem ao menino que não olhe para a morte, que não fale com a morte e que não fale sobre a morte. Mas o avô não. O avô percebe que a morte é uma parte natural da vida e que a gente precisa falar sobre ela. Se a gente sabe que a gente vai ao banheiro, se a gente sabe que a gente precisa dormir, a gente também sabe que a gente um dia vai morrer. Então, o avô, ele inicia esse processo de diálogo com o menino sobre a morte, mas que só é concluído depois do próprio falecimento dele, no momento em que ele conversa com a morte e enfrenta os processos de luto, de, às vezes, raiva, angústia, falta de compreensão, na hora que ele enfrenta também o fato de que os pais têm dificuldade de conversar sobre isso. Então, o livro traz essa proposta, e o livro também traz essa proposta de ser muito honesta. Essa palavra honestidade é uma palavra que eu repito muito, porque o livro não tem nenhum ar de fantasia, ele é extremamente apegado ao real, ele fala sobre o processo de estar num velório. Claro que a delicadeza é crucial, mas se a gente foge do ato real, da realidade, a gente vai para um lugar de abstração que muitas vezes é nociva para a criança, porque o seu avô não tinha viajado, e você ficou nessa expectativa do retorno do seu avô, criou um medo em relação a viagens. Eu observei relatos de outras crianças que foram relatados a elas: a vovó foi para as estrelas, e depois os pais não podiam sair à noite porque a criança achava que os pais iam ser puxados pelas estrelas. As crianças, elas têm uma capacidade de abstração diferente de nós adultos. Por isso, eu entendi que o livro tinha um lugar no mundo.